Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Esta vai ser a primeira live de uma sequência de 3 lives que vou fazer ao longo das próximas semanas. E hoje eu gostaria de vos trazer aqui um tema que está relacionado com a importância de termos um trabalho com propósito para a nossa realização pessoal. Então, eu vou aqui partilhar o ecrã para ajudar então a ter aqui uma ideia do que vamos falar hoje. E então, o que me traz aqui hoje é partilhar contigo o porquê de procurarmos fazer a descoberta daquilo que é um trabalho que nos realiza. Mas antes eu gostaria de me apresentar muito brevemente. O meu nome é Marcelo Silva, atuo como coach e instrutor online, portanto é algo que está alinhado com aquilo que é o meu propósito, aquilo que é a minha missão, que é ajudar as pessoas que estão insatisfeitas com os seus trabalhos a sentirem-se mais realizadas, a procurar aquilo que é o trabalho ideal para, obviamente, se sentirem mais realizadas. Então, para entendermos esta questão da realização profissional, eu considero que existem 4 áreas-chave que nós precisamos ter, de certa forma, atendidas na nossa vida para nos sentirmos verdadeiramente realizadas. Então, quais são essas 4 áreas da nossa vida que têm que ser atendidas? Então, em primeiro lugar, temos que nos preocupar com a nossa saúde, no sentido de nos sentirmos mais enérgicos, nos sentir mais saudáveis para podermos tirar o melhor partido da nossa vida. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, ou ter um trabalho fantástico, ou ter uma casa XPTO, um carro XPTO, se não tivermos saúde, se não pudermos desfrutar da melhor forma, portanto, aquilo que temos na nossa vida. E é importante para a nossa realização pessoal ter atenção ao nosso equilíbrio em termos de saúde, portanto, e a nível emocional e físico, portanto, manter este equilíbrio da forma como nos sentimos. Outra área importante também tem a ver com a questão do relacionamento ou dos relacionamentos, onde se encaixa, de certa forma, a nossa família. Portanto, tudo que for laços a nível de relacionamento, a nível familiar, é importante que nós estejamos alinhados com eles. É importante que haja essa conexão, essa proximidade com aquilo que são os nossos amigos, aquilo que são os nossos familiares mais diretos, e não só no sentido de sentirmos mais realizados, ou sentirmos mais conectados a um grupo ao qual pertencemos. Porque eu tenho percebido que o ser humano, de forma intrínseca, busca pertencer a um grupo, busca estar ligado a uma certa identidade. E essa identidade pode vir desde a família, pode vir da comunidade onde está inserido. E daí é importante dar aqui relevância aos nossos relacionamentos, quer seja familiares, quer sejam amorosos ou até de amizade. A terceira área, e não menos importante, tem a ver com as finanças pessoais. E quando eu falo em finanças pessoais, eu quero, de certa forma, realçar a importância que isto tem não só para a nossa sobrevivência, por um lado, que isso é o principal motivador de as pessoas todos os dias se porem a pé para ir trabalhar, portanto, para garantir a sua subsistência e da sua família, mas também o facto de poder ter liberdade para, por exemplo, ir de férias, se é algo que a pessoa gosta, portanto, ir para conhecer novos destinos, ou dedicar-se, por exemplo, a um hobby, ou ajudar algumas causas através de apoio financeiro, por exemplo. E, portanto, e quando eu falo de finanças, não falo, obviamente, de ter dinheiro interminável, não, mas ter o dinheiro suficiente para a pessoa se sentir realizada. É mais nesse sentido que eu aqui abordo essa questão. E, por fim, o facto de termos um trabalho ou uma carreira que nos realiza. E, como vemos, estas 4 áreas, quando são devidamente atendidas, quando são devidamente equilibradas, torna-se muito mais fácil, ou a realização pessoal, a felicidade, acaba por ser um resultado, acaba por ser uma consequência desse equilíbrio entre estas 4
áreas. E, portanto, se queres ter uma vida que vale a pena ser vivida, tens de ter em atenção, portanto, estas 4 áreas, de forma a elas serem devidamente supridas e devidamente atendidas. Em coaching falamos de um conceito que tem a ver com aquilo que chamamos fatia de alavancagem ou área de alavancagem. E o que é que eu quero dizer com isto de área de alavancagem? Se nós nos focarmos em apenas e só numa destas áreas, todas as outras acabam por sair beneficiadas. Mas o que eu tenho percebido é que, de certa forma, há uma área que é mais relevante para este equilíbrio, que cria um maior impacto nas demais, para o bem ou para o mal, neste caso, mas é aquela que cria uma maior alavancagem e maior impacto em todas as outras áreas. E essa área é a área do trabalho. Nós vamos ver mais à frente como é que o nosso trabalho impacta todas as outras áreas da nossa vida e o nosso sentido de realização pessoal. Além disso, há outro fator que eu ainda não referi, que tem a ver com a questão do propósito. E daí eu utilizar esta simbologia da pirâmide invertida, na perspectiva de que esta área verde, que representam as 4 áreas, é aquilo que está à superfície, é aquilo que é visível no imediato. Ou seja, nós conseguimos olhar para os nossos relacionamentos, para as nossas finanças, para a nossa saúde, para a nossa carreira e perceber como é que as coisas estão. Se estão bem, se estão mal, se estão em desequilíbrio, se estão em equilíbrio, etc. Mas o ponto central, aquilo que é o alimento, aquilo que é o combustível de toda a realização pessoal, todo o equilíbrio, é a questão do propósito. E o propósito funciona até como um ponto de mira, como uma espécie de um alvo em que nós devemos alinhar todas essas áreas da vida e todos os nossos objetivos de forma a apontar nesse alvo que é o propósito. E com isto eu quero dizer que quando o nosso trabalho está alinhado com o nosso propósito, a nossa vontade de termos finanças pessoais ou em termos financeiros bem atendidos, os nossos relacionamentos, a nossa saúde e bem-estar, estar assente num propósito, tudo se torna mais fácil, mais evidente. Quando as pessoas não têm um propósito ou quando não têm consciência do seu propósito, acabam por tomar muitas vezes decisões de forma aleatória, acabam por ir a reboque de muitos fatores externos e que a pessoa propriamente não tem controle. E quando nós sabemos aquilo que é o nosso propósito e quando nós alinhamos a nossa vida com o nosso propósito, tudo ganha um sentido, tudo ganha uma motivação maior. Tudo parece que flui de uma forma mais fácil e portanto, mais clara, por assim dizer. E agora que falamos aqui da questão da importância do trabalho, eu queria então partilhar aqui um conceito que tem a ver com a perspectiva, com a ideia coletiva, e quando eu falo da ideia coletiva, estou a falar de toda a nossa sociedade. De forma geral, veem o trabalho como algo que é custoso, como algo que é um mal necessário, como algo que lhes restringe a liberdade, como algo que é de certa forma dolorido, que é cansativo, que é extenuante, etc. E porquê que as pessoas... Eu falo isso de uma forma geral, claro que há exceções, ou uma franja bastante grande que está numa exceção, ou vê isto com outros olhos, mas eu estou a falar de certa forma de forma abrangente. E então, porquê que isto surge? O que acontece é que a palavra tripalium vem de num objeto de tortura, portanto, um instrumento romano que era utilizado nessa época para torturar pessoas, e a palavra trabalho surge então ou deriva dessa palavra tripalium. Além disso, também era um instrumento utilizado, criou na Idade Média pelos agricultores de forma a quebrar, portanto, o trigo, o centeio, para retirar então as sementes das espigas, portanto, desse tipo de cereais, e portanto era algo que
era, de certa forma, dolorido. Um trabalho do campo é um trabalho que realmente exige muito esforço, exige dedicação, exige, portanto, uma grande capacidade de gerir a dor, porque a questão do trabalho no campo tem a ver muito com as intempéries, com o clima, com o tempo e com a dureza de estar exposto sol a sol a fazer aquele trabalho. E então, há este conceito de que o trabalho é algo que é doloroso, que é custoso, e é assim, e as pessoas aceitam o trabalho segundo essa perspectiva, a perspectiva de que é algo custoso. Curiosamente, na Idade Média e na altura dos grandes senhores que tinham poder sobre as terras, sobre as pessoas, surgiu o conceito do negócio. O negócio é visto de uma perspectiva mais positiva em termos profissionais ou em termos de trabalho. E o negócio deriva, curiosamente, da ideia de negar o ócio. Ou seja, o senhor ou as pessoas abastadas tinham os seus negócios e, portanto, geriam aquilo com uma certa liberdade, com uma certa leveza e, portanto, na percepção das pessoas, parece que é melhor ter um negócio do que ser empregado. Contudo, a maior parte das pessoas não dão este salto de se tornarem donas de um negócio porque há outras questões a nível de crenças, a nível de forma de encarar o negócio de forma distinta do trabalho. Mas isso será tema para outras oportunidades. Então, para percebermos então aqui o impacto que o trabalho tem na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nós podemos então olhar para o nosso dia, que tem 24 horas, sob três grandes fatias. Então, dedicamos cerca de 8 horas a trabalhar, portanto, há esse foco no trabalho durante 8 horas de um dia. 6 a 8 horas são dedicadas a dormir e, portanto, é algo que é inegociável, porque nós precisamos e o nosso corpo pede-nos, portanto, para descansar. E resta outra terça parte para irmos de casa para o trabalho, regressar do trabalho a casa, para tratar da casa, da higiene, das refeições, dos filhos, etc. E depois, no final do dia, sobra uma pequena franja desse tempo para nos dedicarmos a outras atividades que, porventura, poderão nos trazer mais prazer ou podem até estar mais alinhadas com aquilo que é o nosso propósito. Contudo, depois de um dia extenuante, acaba por ser difícil as pessoas terem foco, terem motivação, terem vontade de se dedicar àquilo que realmente gostam a fazer. E, portanto, provavelmente vão procurar suprir a sua necessidade psicológica de algum stress, alguma insatisfação emocional por causa do seu trabalho, através de ver televisão ou de outras coisas que agregam algum benefício, algum prazer imediato, ok? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que é importante pensarmos no nosso trabalho como algo que agrega valor à nossa vida, em vez de ser algo que apenas e só é feito para pagar as nossas contas. Porque, vejamos, se passamos um terço do nosso dia a dormir, se parte do outro terço, que são cerca de 8 horas, são dedicadas a fazer coisas rotineiras que temos que as fazer, faz sentido que o nosso trabalho seja fonte de prazer, seja fonte de motivação, seja fonte de inspiração, porque senão de outra forma vivemos, portanto, o nosso dia-a-dia de forma dolorida, com aquele tal conceito do tripalium, que é uma espécie de uma tortura, e, portanto, infelizmente é neste registro que a maior parte das pessoas vive os seus trabalhos. Então, acabam por começar a iniciar o seu dia-a-dia a muito custo, põem o despertador a tocar 15, 20 ou meia hora mais cedo da hora que tem que pôr a pé e só com a ideia de poder carregar no botãozinho para poder adiar mais uns 5 ou 10 minutos e poderem sentir a satisfação de estar na cama mais uns minutos extra e por fazerem isto acabam por se sentir mais indispostos, a começar o dia a arrastarem-se da cama como se fossem quase para a caminho da forca. É um pouco esta ideia
ou esta forma das pessoas verem ou encararem o novo dia de trabalho que aí começa. E isto, a longo prazo, acaba por nos fazer pagar a fatura. E então, o que acontece é que as pessoas estão à espera que o fim de semana chegue, estão à espera que venha ou calhe no calendário ali um dia de feriado que possa estar ali junto da sexta-feira ou de uma segunda-feira para terem um fim de semana prolongado, ou vivem ansiosas que as suas férias cheguem. E o que é certo é que depois de tanta ânsia de chegar a esses dias de descanso, de repouso, para fazerem tudo aquilo que gostam, acontece outro fenómeno curioso, mas que é, de certa forma, um sintoma de que as pessoas estão em contramão em relação ao seu trabalho, à sua carreira. E isso é o chamado síndrome do domingo à tarde. É quando a pessoa vê que no dia a seguir tem que ir trabalhar e começa a sentir uma ânsia, começa a sentir uma espécie de uma depressão e de uma melancolia que acaba por evitar ou acaba por afetar o descanso até e o sentimento de revigoração ou de vigor que o próprio fim de semana deu. E então, o dia de trabalho ainda não começou, no dia a seguir, e a pessoa já está a sofrer por antecipação. Será que tu já passaste por este síndrome de domingo à tarde? Será que isso é algo que é constante em todos os teus fins de semana e ao longo destes últimos anos? Se for, tens aí um indício muito claro que é hora de fazeres alguma coisa em relação a isso. Então, o que acontece é que as pessoas, o facto de terem um trabalho que, de certa forma, as deixa bastante desalentadas, desmotivadas e com esta dor de todos os dias recomeçar um novo dia de trabalho, quando chegam a casa, a primeira coisa que fazem talvez seja sentar no seu sofá e pegar na sua consola de videojogos, ou sentar-se à frente do sofá para ver a televisão e a comer algo calórico, ou chegam a casa e não têm paciência nem energia para estar com os seus filhos e dedicar-se o melhor do seu tempo, portanto, a criar e a estabelecer os laços com com os seus filhos, ou comer chocolates ou algo que tenha bastante açúcar para suprir as suas necessidades emocionais e acalmar o stress e a ânsia que decorrem de um dia de trabalho nestas condições, ou estar nas redes sociais, à frente do seu telemóvel ou do seu computador, a ver o que é que se passa nas redes sociais, o que é que os outros partilham, como forma de adormecimento, como forma de esquecer por momentos que teve um dia de trabalho que foi desmotivador, que foi estressante, que foi algo que foi frustrante, e as pessoas caem nestes vícios emocionais e acabam por suprir as suas necessidades que não são atendidas pelo seu trabalho com este tipo de comportamentos que a longo prazo vão impactar todas as áreas que referimos no início desta live. Além disso, se eu tenho um trabalho que eu não gosto, se tenho um trabalho que eu não tenho a mínima motivação, dificilmente eu vou ser promovido nesse trabalho, dificilmente eu vou me esforçar para ter melhores resultados, para ter uma melhor produtividade, uma melhor entrega no meu trabalho. E isso vai ter, obviamente, implicações a nível da sua estabilidade financeira, a nível da sua liberdade financeira no futuro. Então, a questão que se põe aqui neste momento é: será que faz sentido trabalhar apenas e só para pagar as contas e sobreviver? Faço esta questão. Peço então que reflitas sobre esta questão e guardes para ti a resposta, e se realmente não fizer sentido, chegou a hora de fazer algo diferente naquilo que estás a fazer até
agora. Então, estamos aqui a chegar ao fim da nossa live de hoje, mas agora tendo este entendimento, tendo esta clareza do impacto que um trabalho que não nos realiza tem na nossa vida, facilmente conseguimos perceber que a longo prazo isso vai impactar negativamente a saúde e o bem-estar das pessoas, ou porque elas vão estar estressadas de forma permanente, vão estar irritadas, chegam a casa irritadas, pelo facto depois de comerem bastantes coisas calóricas, isso impacta negativamente a sua saúde. O facto de chegarem a casa, sentarem à frente da televisão e não fazerem exercício físico, isso impacta negativamente a sua saúde. E depois também a questão dos relacionamentos. O facto da pessoa chegar a casa estressada, frustrada e irritada, não vai ter a melhor postura, a melhor atitude, a vontade de estar com a sua família e com os seus. E, portanto, acaba por haver este distanciamento, este impacto negativo no relacionamento e na proximidade com a família. E, além disso, como vimos, a questão das finanças pessoais, o facto de eu ter um trabalho que eu não gosto, que não me realiza, isso impacta negativamente a minha progressão, impacta negativamente o melhoramento e o incremento do nível financeiro a longo prazo. E por isso é absolutamente importante ir em busca de um trabalho que te realize, que agregue valor à tua vida, que te faça sentir que cada dia é um dia que vale a pena ser vivido, que é um dia que vais fazer algo que agrega valor, que é importante para ti e para os outros. E quando as pessoas têm este tipo de atitude, quando buscam isto num trabalho, quando tomam as suas decisões a nível da sua profissão, da sua carreira, buscando este propósito, como eu referi, todas as outras áreas acabam por sair beneficiadas. E a realização pessoal acaba por ser, então, uma consequência de haver esse alinhamento com o seu propósito e com essa busca daquilo que é aquilo que as realiza profundamente. E para isso, a pensar nessa situação, eu decidi lançar um mini curso 100% gratuito e 100% online nos dias 1 e 5 neste caso, de 1 a 5 de junho, que vai decorrer num grupo exclusivo que eu criei no Facebook. E nesse mini curso de 5 dias, eu vou-te ajudar então a descobrir o teu trabalho ideal. Vamos fazer algumas dinâmicas, vou-te passar um passo a passo através de exercícios simples, mas que te vão trazer maior clareza daquilo que é o teu trabalho ideal e com isso depois vais estar preparado para poderes dar os próximos passos rumo a um trabalho ideal, rumo a um trabalho que realmente te realize e depois com isso poderes equilibrar todas as áreas da tua vida. Espero então que te inscrevas, eu vou deixar o link algures ou acima deste vídeo ou abaixo, ou até nos comentários, é uma questão de procurares aqui à volta deste vídeo, vou deixar o link para fazeres a inscrição 100% gratuita e com certeza esse curso vai correr de 1 a 5 de junho, vai fazer a diferença na tua carreira, no teu trabalho. Vemo-nos então na próxima semana com mais uma live, onde vamos falar também sobre estas questões. E além disso, peço também que partilhes com quem consideras, com quem acredites que esta informação vai fazer a diferença, de forma a que também essas pessoas se possam juntar a este grupo e se possam inscrever para obter então mais clareza a nível daquilo que é o seu trabalho ideal. Vemo-nos então numa próxima live, num próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.